Porque nós estamos juntos adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Abra a sua Bíblia. Eu queria só dar a bênção apostólica. O Rafael já pregou, então eu vou só dispensar. Pastora Kelly, turma, equipe de Brasília, sejam bem-vindas. Fica de pé, amiga. A pastora Kelly deu o profético aqui. Veio dar uma conferência de artes aqui no final de semana. Trouxe conteúdo riquíssimo. Você está em casa, amiga? CN é CN em todo lugar. Só muda, às vezes, a temperatura, né? Só um pouquinho. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 18:3. Mateus 18:3. Olha, eu estou sentindo Deus se aproximando aqui. Glória a Deus. Obrigada, amiga Cecília. Opa, você é amiga dos querubins. Vamos lá? Bom, gente, nós estamos... Gente, eu pensei que era uma música que tinham botado. É o Rafa aqui comigo. Tu viu que eu me assustei mesmo? De verdade, não foi combinado, não. Foi não, amigo. Vai, deixa Deus te usar aí. Glória a Deus. Olha, o Diogo falou assim, olha, pastor, eu tô chorando desde o começo. Eu falei, então somos dois. Prepara o lenço aí, que hoje Deus vai falar, continuar falando. Ele já está falando desde o começo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a beleza da simplicidade do Evangelho. A beleza da simplicidade do Evangelho. Mateus 18:3 diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em Marcos 10 e em Lucas 18 você vai ver a mesma passagem, o mesmo contexto com outras palavras. Deus, essa é a tua palavra e nós nessa manhã, Pai, no final do mês de junho, nós queremos dizer que estamos aqui como crianças, Pai, com um coração simples e sensível à tua presença. Nos devolve a inocência, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, queridos, eu fazendo essa ministração, eu não ia trazer essa palavra, eu ia trazer uma outra palavra sobre ser perseguido pela presença de Deus. Mas enquanto eu preparava essa de ser perseguido pela presença de Deus, enquanto eu estudava, Deus falou assim: você só consegue de fato acessar ou entrar na minha presença se você tiver o nível de simplicidade que eu preciso que você tenha para acessar ela em completude. Eu falei, nossa, a presença, ser consumido pela presença de Deus é a parte B dessa pregação. Porque a parte A é trazer a memória ou voltar a falar sobre a simplicidade do Evangelho. E ser simples, na verdade, não tem nada a ver com algo externo. Na verdade, nunca teve nada a ver, Diogo, com algo externo. Nossa, isso aqui era antigamente chamado o manjar dos deuses. Na verdade, ser simples à luz da Bíblia é você entender que a simplicidade vem de uma pessoa. E a pessoa de Jesus. Sabe, simplicidade aqui não tem nada a ver com humildade, Renato. Porque o simples aqui é exatamente um espírito simples. E Jesus é tão glorioso, Rafa, Jesus é tão poderoso. A gente aqui em um trecho de uma canção falou vários nomes de Jesus e a presença até aumenta de tantos nomes maravilhosos que a gente fala. O príncipe da paz, o Cordeiro Santo, o Filho, gente, o Filho amado, querido de Deus, sabe? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a gente poderia falar muitos nomes poderosos aqui para Ele, porque Ele é sim tudo isso. Mas
Esse mesmo Jesus que nós entronizamos e declaramos toda a honra e toda a glória, tinha o pai chamado Zé e a mãe chamada Maria. Esse mesmo Jesus, sabe, que é coroado de glória, que está sentado à direita do Pai, e que os anjos cantam ininterruptamente: Santo, 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 Santo. É o mesmo Jesus que veio numa manjedoura. E isso não é uma falsa modéstia da Bíblia. Isso não é, na verdade, uma roupa simples de humildade. Isso é a pessoa de Jesus sendo exposta para você e para mim nas Escrituras. Porque sim, na nossa vida, Ele pode ter e deve ter toda a honra e toda a glória. Mas antes de qualquer coisa, seu Nelson, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Sabe, e a simplicidade de Jesus tem que ser algo que caminha conosco no dia a dia e deve constranger a nossa humildade, a nossa humanidade. Porque hoje, e eu já quero trazer aqui 4 pontos para falar com você hoje sobre isso. Hoje, na verdade, as pessoas, elas precisam de muitos estímulos para sentir Deus nos lugares, ou para saber que Deus está nos lugares. Você precisa, de repente, de um audiovisual de outro mundo, ali muito chinês, ali um negócio estupendo à sua frente para você sentir Deus no culto. Mas eu preciso te falar, querido, que quanto mais estímulos você precisa para saber que Deus está no lugar, menos você vai sentir Ele naquele lugar. Menos dele você vai receber naquele lugar. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é uma roupa que se adapta à sua performance. O Evangelho não é uma roupa que se adapta às suas exigências físicas, não. O Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, que é simples o suficiente para te alcançar na sua humanidade requintada e dizer: olha, eu fiz você do pó, para lá você vai voltar, então é nesse lugar que eu vou te encontrar. Me ajuda a pregar aí, comunidade das nações. Sabe, e às vezes a gente pega essa percepção agora contemporânea de cultos super iluminados, de louvores mega produzidos, sabe, de púlpitos mega cheios e cheios de performance, e acha que Deus está naquele lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa: quanto menos confete você coloca na sua vida com Jesus, e mais no secreto você o acha, mais sinais e maravilhas vão te perseguir no caminho. Ele não precisa de luz para aparecer. Ele não precisa de um audiovisual poderoso para se manifestar. Ele é toda a luz do universo, querido. E Ele tem a voz como de muitas águas. Pode ter o som mais potente do mundo aqui nesse lugar. Se Ele falar no seu coração, todas as outras vozes têm que ser silenciadas. Sabe, Deus precisa somente do seu coração sem estruturas de orgulho, porque na verdade é no arrependimento aonde Ele vai te acessar mais rápido. Sabe, você, todo culto, você vem com o coração arrependido, contrito e falar: Deus, hoje eu só vim entregar. Eu não quero pedir nada, eu só vim entregar. É nesse lugar que Deus vai te encontrar. Eu poderia aqui falar coisas bonitas e maravilhosas para massagear o seu ego, mas desculpa, não é nesse evangelho que eu acredito. Desculpa, não é esse evangelho que a gente sai num dia de frio, como o Filhos do Brasil saiu aqui, para levar amor e simplicidade para as pessoas. Sabe, não é, nunca foi. Pode já trazer o meu lenço aqui, Diogo, por favor. Nunca foi sobre performance.
Nós, na verdade, nós temos que, caminhando com Jesus, voltar, obrigada, amigo, voltar sempre a princípios antigos. Sempre a pessoa de Jesus. Sabe, a própria história se curvou à soberania de Jesus. A história foi dividida em um antes de e o depois de. E a história não precisa de estímulos para acontecer. Então por que você vem ao culto precisando de estímulos se a própria história se curvou à simplicidade de um homem santo na cruz do Calvário? Sabe, a base da ação do céu na sua vida é medida não pela tecnicidade de um culto, mas pelo nível de presença de Jesus naquele lugar. E nós estamos aqui sim, sendo desafiados a irmos para um lugar maior, a termos instrumentos melhores, a termos um audiovisual melhor, sim. Mas tudo isso é para que a glória volte e engrandeça o nome dele de novo. Sabe o que a gente mais fala aqui? A igreja não é nossa, vocês não são nossos. Existe um bom pastor nesse lugar e ele merece e continuará merecendo sempre toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui somente para devolver a glória devida. Pessoas que precisam de muitos estímulos, elas são, na verdade, consumidores de tudo que vê e escutam. Sabe, eu não sei se o seu filho é assim, o meu é. Ele pega o tablet e sai passando o dedo assim e vendo. Ele não vê os vídeos, ele só finge que vê, né? Porque não dá tempo. Tem um nome na psicologia para isso. Sabe, e esse movimento, na verdade, ele tem sido tão automático nessa geração que as pessoas acham que o culto é, na verdade, um feed, sabe, pastora Kelly? Onde elas vão só passando o próximo vídeo, passando o próximo louvor. Não, esse louvor eu não senti a presença, o próximo. Não, essa palavra de profética eu não senti a presença, o próximo. Não, esse louvor eu não senti Deus no lugar, o próximo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O ambiente, ele é transformado pela atmosfera que você cultiva na sua casa. Não pense. Pode celebrar Jesus, você pode celebrar. Deus é poderoso sim para você chegar aqui, às vezes com um down, um pouco, e Jesus vir te visitar através de alguém e mudar a sua atmosfera. Porque na verdade, Jesus nunca foi interessado em atmosferas. Ele era a própria atmosfera. Ele era a própria palavra, ele era o verbo. Ele era o verbo. Aonde ele chegava, não precisava-se de estímulos. Ele bastava. Ele era o maior estímulo, Renato. E ainda assim, Tomé foi lá e falou: eu preciso tocar. Quem sabe você não está aqui hoje, você é um Tomé. Sabe? E eu quero perguntar para você aqui. Lá em João 20, 29 diz assim: então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu. Mas, diga comigo, ou mais no Ceará. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não precisam de estímulo, Renato. Bem-aventurado aqueles que têm o coração facinho para a presença de Jesus. Bem-aventurado aqueles
aqueles que só sabem. Eles não sentem, eles só sabem que Jesus está no lugar. Sabe, eu já quero aqui começar te perguntando, porque essa pergunta me assombrou a semana toda. Onde você perdeu a simplicidade do Evangelho? O segundo ponto, eu nem sei se eu vou conseguir pregar tudo hoje. O segundo ponto é que aos simples de coração, Deus te dá um presente divino chamado fome espiritual. Sabe, fome espiritual não é você querer mais dos ambientes, ou você querer mais das pessoas, ou você querer ver mais milagres. Não. Fome espiritual é você querer mais do próprio Deus na sua vida. E você não precisa de pastores para isso, você não precisa de discipuladores para isso, você não precisa de líderes para isso, você só precisa de alguns minutos com a palavra dele em você e na sua casa, ou em você e no seu carro, ou em você e no banheiro do seu trabalho. Isso é fome espiritual. Isso vai te calibrando ali no seu dia a dia, porque aqueles que venceram a tentação de super estímulos, esses são os simples, sabe? Esses são os que mais vão receber, porque eles sabem que Deus caminha com eles. Eles sabem que aonde eles vão, o ambiente pode ser desafiador, as pessoas podem ser difíceis e complexas, mas eles sabem que existe uma presença de um Deus todo-poderoso que dissipa luz de trevas, vida de morte, o antes e o depois da história, e esse Deus está com eles naquele lugar. É simples, querido, é simples, sabe? Quem pode celebrar a Jesus? Sabe, o simples, ele sabe, ele tem essa convicção, porque na verdade o grande segredo do maduro é que ele simplificou a sua jornada com Jesus. Sabe, Paulo fala assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Era assim, olha, eu era um mega estudioso, eu era alguém que tinha títulos, eu era um cidadão romano, ou seja, eu tinha um passado muito complexo com muitos títulos. Eu poderia sim reivindicar tudo aquilo que eu tenho, todo o meu conhecimento. Imagina um cara PhD em uma área. Paulo era esse, e ele fala assim, eu me esqueci de tudo isso que ficou para trás e eu avanço para o meu destino, para o prêmio da soberana vocação, para o meu alvo que é chamado Cristo Jesus. Paulo falou assim, olha, em outras palavras, eu escolho abandonar essa complexidade de teologia, eu escolho abandonar essa complexidade de humanismo e acreditar que na pessoa de Jesus, somente nele, eu tenho tudo o que eu preciso para continuar a minha jornada. Maturidade, querido, não é você precisar de mais para se conectar com Deus. Maturidade é você ser cada vez mais acessível para Deus. Cada vez mais acessível, cada vez mais rápido em responder, cada vez mais sensível à presença, sabe, cada vez mais livre de estímulos, cada vez mais alguém que se deixa levar por interferências humanas ou físicas. Tem culto sim que você está aqui cantando, cheio da unção, e vem um desafinado aqui do lado e desconcentra você? Tem, mas faz parte. Tem culto que você está aqui, que você está com a cabeça em problemas na sua casa, sabe, em problemas na sua segunda-feira, no seu trabalho. Tem, não tem, pastora Fran? Tem, mas faz parte.
Porque na verdade não é a sua mente que se conecta primeiro em lugares espirituais, é o seu espírito que se alinha e todas as outras instâncias acompanham, querido. Isso é o sentido da adoração. Esse é o sentido da oração. Eu estou servindo no louvor, mas eu estou sensível. Eu estou servindo no estacionamento, mas eu estou sensível. Eu estou servindo no Kids, que não chega nada desse áudio, chega lá, mas eu estou sensível. Eu estou servindo na mesa de som, eu estou servindo na diaconia, eu estou servindo limpando os banheiros, mas o meu espírito está sensível à presença que habita nesse lugar. Então tudo que for derramado no altar, eu vou receber. Seja rápido em reconhecer Jesus nos ambientes e nas pessoas. Isso é a jornada de maturidade. Seja rápido, rápido. Sabe, tem gente que é rápido em encontrar defeito. Meu Deus, não tem ninguém aqui assim. Amém. Mas a verdade, lá em Lucas 1:53 diz assim: encheu de bens os famintos. Diga comigo, encheu de bens os que têm fome, e despediu o vazio. Repita: despediu o vazio os ricos e cheios. Preciso continuar? Quanto mais fome, quanto mais sede você traz aos pés de Jesus, faça assim com as mãos, mais Ele transbordará em você. Como que Ele enche, querido, o vaso cheio? Se você chegar cheio, você vai sair vazio daquilo que realmente importa. Mas se você chegar vazio, com fome, sedento, mais bens você terá para receber. Mais cheio você sairá daquilo que realmente importa. Sabe, aquela mulher no poço, aquela samaritana no poço, ela encontra Jesus e ela, no primeiro contato, Cacá, ela vai cheia. E aí ela chega cheia, e não de água, ela chega cheia. E diante do Senhor dos Senhores, ela vai querer discutir teologia. E aí Jesus, com muita simplicidade, olha para aquela mulher como quem olha no fundo daquele poço. Tão simples. E ele fala assim, eu vou contextualizar com as minhas palavras, tá? Você quer discutir teologia? A gente discute. Mas me traz aqui os teus maridos. Me traz aqui o teu marido. O que ele estava falando para aquela mulher assim: não vem cheia de teologia, porque a sua vida moral, ela está vazia. Sabe, diante de reis, diante de pessoas poderosas, sempre se apresente vazio. De preferência seja o último a falar na mesa, ou fale minimamente. Porque aquela mulher diante de Jesus, ela foi confrontada por esse espírito de orgulho e arrogância. Sabe, Jesus fala assim: não tem problema, se você quiser discutir teologia, a gente discute. Mas deixa eu ver a sua vida moral. Deixa eu te encher do que realmente importa.
Deixa eu vir fazer o que realmente eu vim fazer aqui nesse poço. Deixa eu transformar a sua vida. Deixa eu ser a água que mata toda a sede, ou o pão que mata toda a fome. Sabe, queridos, famintos sempre encontrarão um lugar à mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sempre há lugar para aqueles que se colocam em uma posição de simplicidade. Os que são fáceis, os que são humildes, os que são simples, sempre serão abençoados por eles, querido. E o complexo sempre terá menos. O complexo sempre terá menos. Sabe, o simples, ele facilita processos. Para o simples, ele dá estratégia, porque o simples vai saber fazer e executar as estratégias, né, não, Gui? Para o simples. Porque Deus tem prazer em revelar a sua natureza aos simples, aos filhos. Mas os complexos, cada vez mais, Ele dá menos. Sabe, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vai melhorar. Segura aí. O terceiro ponto que eu tenho a trazer é: os maiores milagres feitos na história eram feitos aos mais rápidos em reconhecer a sua presença. Eram os mais rápidos, não era quem chegou primeiro na fila do pão. Os mais rápidos em reconhecer a presença. Os mais sensíveis, Tiago, em reconhecer a presença. Esses dias o bispo pregou sobre o escândalo da graça. Quantos aqui assistiram? O escândalo da graça. Maravilhoso, vou deixar de lição de casa para você. A história de Raabe. Tem 3 pessoas que eu me identifico muitíssimo na Bíblia. E o meu espírito explica, porque eu mesmo não sei explicar. É Moisés, Raabe e José. Fiquei no Antigo Testamento. Eu me identifico rápido com eles. Sabe, enquanto o bispo pregava ali sobre o escândalo da graça, da vida de Raabe, Deus me deu esse terceiro ponto aqui dessa ministração. Os mais rápidos em reconhecer que Ele é Senhor levam os maiores milagres. Levaram os maiores milagres. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, o filho de Jairo, a filha de Jairo, Zaqueu e o milagre da salvação, Jó e o seu quebrantamento, Raabe e o escândalo da graça, a samaritana e o poço, o cego de Jericó e tantos outros milagres, o paralítico. Pessoas que eram rápidas em devolver a honra, em devolver a glória, e eram rápidos em reconhecer. Sabe, eles não tinham esse negócio, Adriana, de falar assim: Deus, mas me dá só mais esse sinal. Ninguém aqui nunca fez isso, né? Não, Deus, mas só mais esse sinal. Não, Deus, mas só me prova só mais uma vez, Rafa. Usa só mais um profeta. Só mais um profeta, Deus, só mais um. Sabe, queridos, simples saem fartos da presença do Rei. Tudo bem, Deus, o Senhor falou, então é. Então tá. Então já é. Tá bom, Deus, o Senhor mandou, então eu vou. Tá bom, Deus, o Senhor falou, então tá falado e nunca tá falido. Tá bom, Deus, o Senhor ordenou, então eu vou obedecer. Os simples são rápidos em reconhecer e obedecer. São rápidos. Sabe, eu tenho uma passagem da Bíblia de Samuel que uma vez Deus falou comigo assim, até chegar na frase do fala, Senhor, pois teu servo ouve, tem todo um contexto. Depois você vai ler também Samuel de tarefa de casa. Até chegar nessa frase de obediência, fala, Senhor, que teu servo ouve. Foi a resposta de Samuel para Deus no terceiro chamado. Tem todo um contexto ali naqueles dias. Muitas vezes nós passamos por todo aquele contexto até sair, fala, Senhor,
pois finalmente o teu servo ouve. Eu falei, Deus, eu não quero finalmente. Eu não quero. Eu não quero, Deus. Sabe, eu deixo para outra pessoa. Eu quero receber o primeiro. Sabe, eu quero ser rápida. Eu quero atentar o primeiro chamado. Sabe, eu não quero o contexto do finalmente ele ouviu. Ou até que enfim ele ouviu, ela ouviu. Eu quero, Senhor, eis-me aqui, a tua serva, ouve no primeiro chamado. Sabe, queridos, e a simplicidade, ela te põe nessa rota de aceleração. Porque o simples, na verdade, ele fica mais leve para correr. Ele fica mais leve para ser acelerado. Eu acho que os próprios anjos nem empurram mais, só sopra. Fala, vai, abençoado. Porque ele é facinho de se conectar. Sabe, ele não precisa de purpurina, de apetrechos, de negócio estourando aqui na frente. Não precisa não, querido. Ele sabe que o Pai está na casa. Ele sabe que se alguém precisa de milagre, a fé dele é que vai proporcionar o próprio milagre. Ele sabe que as orações são encaminhadas como um túnel que acessa o céu. Ele sabe. Ele sabe. Sabe, é nessa ciência que eu quero hoje desafiar você como igreja e te perguntar mais uma vez: aonde você perdeu a simplicidade do Evangelho? Em que lugar, em que frustração, em que pessoa, em que negativa, sabe, em que decepção ministerial, onde você perdeu a simplicidade do Evangelho? Porque todas as vezes que você tirar os olhos de Jesus e colocar em homens, você vai ficar complexo. Você vai ficar complexo, querido, e muito complexo. Sabe, as coisas vão começar a ficar mais técnicas para você. Porque a sua humanidade vai ter mais espaço do que a sua divindade. E esse é o quarto e último ponto dessa ministração. Vocês não fazem, a pastora Kelly está acostumada, mas a minha prima não está. Isso não é pago, tá, Carlinha Rafael? Mas foi baixo. O quarto e último ponto da ministração. Eles são queridos, né? Eles são. A vida com Jesus, a vida de Jesus dentro de nós, precisa ter mais espaço do que a nossa própria opinião. Sabe, a gente poderia aqui, nós somos o pastor mais velho consagrado, que é o pastor Paulo, que a conta dele nunca fecha, a conta dele é sobrenatural. Nunca fecha. Renato, é um mistério da CEN de São Paulo, é a vida ministerial do pastor Paulo. Ele está me ouvindo. Ele tem 20 anos de pastoreio, pastora Kelly. E tem 40 de idade. Entendeu? É assim. O Thiago disse que ele nasceu com o microfone na mão e o olho na cabeça. Beijo, amigo. Bom descanso. E a carteira de trabalho, que ele também tem 20 anos de vida empresarial, viu? Ele é desses. Sabe, e o que a gente escuta muito assim, a gente que é mais novinho assim, olha, eu acho que você deveria pastorear assim, assim, assado. Olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado com tal ministério. Olha, eu acho. E a gente recebe, escuta, com todo o amor, Diogo. Mas aí, internamente, Deus está falando assim: enquanto Ele acha, você se move primeiro pelo que eu acho e pelo que eu sei, aonde eu vou levar esse ministério através de vocês. Nunca será, querido, sobre a nossa opinião.
nunca será sobre o nosso achismo. Nunca você vai ser atendido aqui num gabinete ou recebido em um ministério pelo nosso termômetro emocional, ou por aquilo que nós achamos que você é, ou achamos o que você vai frutificar. Não, querido, o Deus que te trouxe aqui é Deus suficiente para revelar quem você é e onde você vai chegar, e não o que você acha que vai se tornar. Sabe, Deus é poderoso para te fazer caminhar por uma vida de convicção e não de achismo. Porque a sua caminhada com Jesus, ela tem que ser de convicção da salvação e do evangelho através de você, para alcançar outras pessoas. Sabe, o Rafael e a Carlinha não chegaram aqui e falaram assim: eu acho que Deus curou, eu acho que o médico fez isso, eu acho. Não, olha, o médico que deu o diagnóstico foi o mesmo que teve que falar que ela estava curada, porque o Deus que começa o milagre, Ele é Deus suficiente para terminar o milagre, querido. Não confie a sua vida espiritual a achismos. Existe um livro eterno e poderoso chamado Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Você quer um outro profeta te confirmando palavra que Deus deu para você? Vá ler a Bíblia. Revisite as verdades que Deus já te confiou. Converta ela à luz da simplicidade do evangelho. Quando as coisas começarem a ficar complexas, sabe, olhe para Jesus e fala: Jesus faria isso, Jesus falaria isso, Jesus caminharia por esse lugar tão difícil, meu Deus. Não, querido, Jesus é sempre adepto à simplicidade. Jesus é tão simples que deixou só duas ferramentas para você. Uma se chama sangue e a outra se chama nome. É simples. É simples. É o nome para te dar poder e o sangue para te dar vida. É simples, querido. Quem complexa e quem torna as coisas complexas e difíceis somos nós. Quando as coisas começarem a ficar difíceis no seu trabalho, sabe, quando as coisas começarem a ficar difíceis na sua vida financeira, que não for por irresponsabilidade, claro. Quando as coisas começarem a ficar difíceis na sua saúde, na sua família, na vida dos seus filhos, você fala: eu tenho duas ferramentas simples, é no nome de e debaixo do sangue de. São duas. Ser mais parecido com Jesus tem que ser sempre o alvo da sua salvação. O alvo da sua salvação. Acorde todos os dias e diga: hoje eu tô linda, mas eu tô mais parecida com Jesus. Eu tô mais parecida com Jesus. Se as pessoas olharem para mim, elas vão dizer o quê? Que o meu botox está em dia? Não tá, não. Tá vencido desde o ano passado. Ou que tem muito Jesus na minha vida. Sabe, querido, quando as situações ficarem difíceis ou complexas, ou você sentir que você acordou em um dia mau. Quantos aqui já sabem ler? Quantos acordam num dia mau? Quantos aqui sabem ler? Deus vai te dar um discernimento para você ler a sua saúde emocional. Você vai acordar e o Espírito Santo vai dizer se naquele dia o seu tanque está alto ou está cheio de Deus. Deus vai encher o seu tanque emocional toda segunda-feira. Toda segunda-feira você vai acordar e vai dizer: eu caminharia até mais uma milha de tanta coragem que eu acordei hoje. Eu vou até retomar a minha vida fitness. Sabe, queridos, em Deus não existe espaço para coisas ou pessoas complexas. Em Deus não existe espaço ou lugares para pensamentos complexos, para emoções complexas. Em Deus você tem um rio que flui vida e vida em abundância. Esse rio está dentro
cuidando de você. Foi através do sangue comprado na cruz do Calvário. Sabe, então, em dias difíceis, levante as suas mãos pro alto e fala: Deus, olha, hoje eu não tô bem, mas eu sei que o Senhor habita em mim. Eu sei que se a minha alma se angustiar, o Senhor tem um antídoto da minha tristeza. O Senhor tem um antídoto da minha angústia. O Senhor tem um antídoto da minha desesperança. E o antídoto tem um nome, querido, é Jesus Cristo de Nazaré. Nele você pode todas as coisas. Nele você pode confiar. Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus. Enquanto o louvor ministra, você pode não ter prestado atenção em nada que eu falei aqui nessa manhã. E você pode até dizer assim: é aquela pastora que grita, que pregou. Sabe, mas no final dessa ministração, Deus ministrou algo no meu coração enquanto eu escrevia ali no tablet. E Deus falou assim: sabe, filha, lá no Éden eu escondi todos os processos complexos. Eu sou o Criador do universo, mas eu escondi na minha divindade, na minha soberania, na minha glória, estão todos os complexos. Todos os processos complexos estão escondidos em mim, porque eu deixei visível somente a beleza da criação. Sabe, queridos, hoje Deus está falando para você: as suas complexidades, os seus processos complexos, sabe, as dificuldades que você tem na sua casa, na sua família, por traumas, por falta de amor, sabe, por falta de paternidade, todas essas complexidades, gente, histórico de falência, sabe, crises depressivas, crises ansiosas, crises de desesperança, todas essas complexidades, Deus está falando hoje para você: eu escondi tudo isso na minha divindade, porque o seu nome, que é belo, está escrito na palma das minhas mãos. Sabe, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver somente a ótica do belo. Elas vão olhar para você e elas vão ver agente de transformação através da simplicidade do Evangelho. Aqueles que são aceleradores de processos. Levante as suas mãos, você que recebe essa palavra, que é um acelerador de processo, que através da sua vida fluirá um ângulo de beleza do céu, aonde as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero essa ótica do belo. Sabe, eu quero enxergar Deus por causa da vida dela, por causa da vida dele. Levante as suas mãos e adore o Senhor nesse lugar. Eis-me aqui, Rei de Deus. Voz
algumas pessoas aqui na frente, mas hoje eu queria convidar todos vocês, todos nós que estamos aqui, a fazermos essa oração. Sabe, uma oração de volta ao primeiro amor. Uma oração de volta aos princípios antigos, a simplicidade do Evangelho. Sabe, eu queria que agora eu quero liberar o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar e dizer que você vai ser ministrado com lembranças da sua conversão. Sabe, em lugares onde você estava super aquecido e de repente você viveu uma caminhada dolorosa e você foi perdendo essa simplicidade, perdendo essa sensibilidade de saber que Deus está nos lugares e nas pessoas. Sabe, eu quero aqui nessa manhã te lembrar que o Deus que você aceitou na sua juventude, ou o Deus que você aceitou em qualquer outra fase da sua vida, é o mesmo Deus hoje, ontem, será eternamente. O Deus para reacender o amor dentro de você, o Deus para dizer assim: olha, eu te pego pela tua mão direita e te puxo de novo, porque você é o meu filho amado e querido, e eu não desisto de você. Você é querido, você foi desejado. Coloque a mão no seu coração. Pai, nessa manhã nós queremos ser, Deus, a geração que abandona os superestímulos. Deus, nós queremos ser, Senhor, aqueles que estão atentos aos movimentos discretos dos céus, aqueles, Pai, que têm ouvidos inclinados aos sussurros de amor do teu filho. Deus, nós queremos, Pai, ser como Samuel ao primeiro encontro e falar: Deus, fala imediatamente que o teu servo ouve agora. Nós queremos, Pai, estar atentos desde o primeiro chamado, sensíveis à tua presença, Deus. Aqueles que valorizam a arca do Senhor, aqueles que querem amanhecer diante de ti e anoitecer gratos pelas bênçãos do dia, aqueles que querem te encontrar nos ambientes e querem te apresentar para as pessoas com a chama acesa no coração e no espírito. Pai, nós queremos, Deus, mostrar Jesus através do nosso viver. Nós queremos, Pai, ser uma carta à sociedade com o sangue do Cordeiro assinada nela e dita: essa é a minha igreja, essa é aquela pela qual eu vim e morri, essa é a qual pelo qual eu dei minha vida, essa é a igreja do Senhor que segue triunfante e sensível à minha presença e ao meu chamado. E se você recebe essa oração, que essa palavra, levante as suas mãos e adore a Ele nesse lugar. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos. Que eu diminua e que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Tu és poderoso e não há outro como tu. A ti toda honra e a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. A ti, Senhor, nós declaramos que tu és santo, Pai. A nossa vida pertence a ti e nós declaramos que não existe outro nome sobre o teu nome. O teu nome está sobre todo nome, Deus. Tu estás assentado à direita do Pai. Jesus é o Senhor dessa igreja. Jesus é o Senhor da tua vida. E na simplicidade do Evangelho, eu quero te dizer que aquele jovem rico, ele chegou cheio de si para Jesus. E ele falou: olha, eu obedeço todos os mandamentos, eu obedeço tudo aquilo que a tua palavra diz que eu tenho que fazer. E Jesus falou assim: então, vende tudo que tu tens e segue-me. Mas ele não foi capaz de segui-lo.
Ao passo que Pedro, um homem simples, fez uma pesca, passou a noite toda pescando e não conseguiu pescar nada. Mas Jesus falou assim: Pedro, vai lá e pesca novamente. E ele falou: pela tua palavra eu vou. E foi a maior pesca da vida de Pedro. Eu quero te dizer que a simplicidade é a obediência. E na simplicidade desse nome, na simplicidade desse sangue, o Evangelho nos diz que o sangue de Jesus, ele te purifica, que o sangue de Jesus, ele te lava, e que basta um sim da sua parte para que ele transforme a sua vida. Então, debaixo dessa simplicidade, eu convido você a vir agora aqui na frente, para que nós venhamos a orar por você. E no simples ato de você vir aqui, a sua vida será transformada em nome de Jesus. Então você está agora nessa manhã com a oportunidade de dizer um sim para Jesus e ter a sua vida transformada. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Mas o sangue que te ama da forma que você está. Ele não espera que você se torne perfeito para que Ele olhe para você. Ele te diz: venha como você está, e você vai se tornar santo como eu sou santo. Em nome de Jesus, vem aqui à frente agora. Subir aqui no altar, podem subir. Seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e seja a honra. Seja a glória e seja o domínio, e pelos séculos dos séculos. Diga: poderoso Deus e poderoso Deus. Do nome de Jesus, eu declaro sobre vocês uma nova vida. Eu declaro sobre vocês, pela autoridade desse nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, que as barreiras que estavam impedindo vocês de prosseguirem estão caindo por terra em nome de Jesus. Que a partir de hoje uma nova vida vai se manifestar, que o Espírito Santo será o seu conselheiro e ele mora dentro de você, e ele vai falar com você constantemente. E como foi pregado aqui nessa manhã, você estará atento e você falará: Senhor, eis-me aqui, eu te obedeço, envia-me a mim, em nome de Jesus. Então aplauda ao Senhor, glorifique esse nome que está sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje,
todo sempre, porque o povo que conhece o seu Deus será forte